Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção. E hoje nós vamos falar sobre meio ambiente e a cidade. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Por favor, Sr. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui no nosso bate-papo pela primeira vez. Espero que volte mais vezes, para a gente conversar bastante sobre meio ambiente, que é a área que o senhor atua. Obrigado, Dr. Paulo. Eu que agradeço, Cláudio. Sou promotor de justiça em Franca desde 1995. Sou promotor de justiça desde 1992. No meio ambiente, eu estou desde 2019. Eu atuava no patrimônio público. E também sou professor assistente doutor na Unesp de Franca, na Faculdade de Direito. É uma honra muito grande estar aqui e eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Dr. Paulo. Elton, obrigado pela presença. Sempre está aí junto no Condema e vai contribuir muito com a gente. Eu também te agradeço, Cláudio. Sou o Elton, trabalho desde 92 na Sabesp e também, além de atuar na Sabesp, atuo muito na área de meio ambiente. Sou conselheiro do Condema há 3 ou 4 mandatos, eu não tenho... Acho que 4 mandatos. No último mandato estive presidente do Condema. E a ideia é contribuir falando de meio ambiente, tentando trazer um pouco do conhecimento do que é o Condema para o teu público e para o público em geral. Obrigado, Elton. Patrick, colega aí, engenheiro civil na área de loteamento, por favor. Agradeço, Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui, com o Dr. Paulo, com o Elton também, com você. Sou engenheiro civil. Estou atuando na área de loteamentos desde 2012, como especialista e consultor de projetos, execução de obras, parcelamento do solo, condomínios. E para mim é uma honra estar aqui, poder conversar com vocês, conhecer pessoalmente, também, e poder contribuir com o pessoal de casa aí sobre a área de parcelamento do solo, sobre meio ambiente, infraestrutura urbana, saneamento básico, que é um assunto muito interessante, muito relevante. Obrigado, Patrick. Elton, por favor, explique para a gente um pouquinho, junto do Dr. Paulo, a importância do Condema, o que é esse conselho na cidade, essa parceria com a promotoria, para que as pessoas possam entender realmente a função dele e um pouco da ação, do que ele tem feito para o município de Franca. Ok. Bom, o Condema ele existe aqui em Franca desde 97, ele foi instituído em 97 e tem atuado desde então. Ele foi instituído primeiro como Conselho Municipal de Meio Ambiente, depois houve uma alteração na sua função. Ele hoje é Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento no município de Franca. O Condema é um conselho consultivo, deliberativo. Ele atua na área de meio ambiente, sempre que acionado, sempre que chamado a responder. Ele responde ao Poder Executivo, responde, no caso, ao prefeito, ao município de Franca, e atua na preservação, no controle e, eventualmente, se chamado, na instituição de ajuda a construir leis ou a legislação que trate do meio ambiente no município de Franca. E sempre, como foi dito, com parceria com o Ministério Público, antes com o Dr. Fernando, e aí com a aposentadoria do Dr. Fernando, a vinda do Dr. Paulo, que continuou contribuindo. É uma parceria muito profícua, muito ativa. Sempre que chamado um ou outro a contribuir, nós estamos sempre numa sintonia muito fina e muito ativa, que faz com que o meio ambiente em Franca, diferente de muitas outras cidades, como comentávamos há pouco, que o Conselho Municipal de Meio Ambiente seja ativo e tenha realmente essa intenção de proteger o meio ambiente no município da melhor maneira possível. Eu acho muito importante registrar, para além da dimensão
consultiva e participativa, de definição de políticas públicas na área ambiental como papel do CONDEMA, é a sua dimensão de exercício da cidadania, porque o CONDEMA é composto de representantes de vários segmentos, inclusive eleitos, não é? Que são escolhidos e que depois definem a sua direção. E isso é muito importante, porque, por exemplo, no trabalho com a promotoria, todos os acordos, TACs, que a promotoria firma, ou mesmo ações que ela propõe e tem condenações, ou os acordos têm compensações ambientais que as pessoas têm que fazer nesses acordos, empresas, pessoas jurídicas e também pessoas físicas, nós canalizamos para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Existe uma mesa diretora do Fundo Municipal, mas toda essa verba, a destinação dessa verba, por exemplo, e nós estamos falando de grandes somas de recursos, é definido por critérios e publicações de editais pelo CONDEMA. A definição desses critérios, o chamamento de projetos ambientais, não só para a área de educação, mas para a área também de implementação de políticas públicas, e inclusive pode depois ser abordada a questão da FAI, da Fundação da Universidade de São Carlos, que está fazendo todo um levantamento em relação à APA, que é a área de proteção ambiental prevista na nossa legislação, que é a bacia do Rio Canoas, que abastece de 70%, quase 80% da água da população, servida à população de Franca. E tudo isso definido dentro da parceria do Poder Público Municipal, a legislação que é feita na Câmara Municipal, a parceria com o Ministério Público e as ações conjuntas que também são realizadas. E esse estudo, Patrick, ele vai ter, assim, ele vai influenciar muito, né, na parte de loteamento. Sim, ele vai ajudar bastante, né? Eu acho que é um marco para a cidade de Franca esse estudo. Já havia algum tempo, né, carente desse estudo, de definir mesmo essas áreas. E você que trabalha direto com o loteamento, como você vê essa parte desse estudo? É muito interessante e relevante que seja feito, porque nós precisamos entender que quando nós projetamos, quando nós estamos concebendo um empreendimento, um parcelamento do solo, serão famílias, serão centenas de pessoas que vão morar durante muitos anos. Então, assim, a gente está construindo uma história. E nós dependemos exclusivamente do meio ambiente para tudo. Então, nós precisamos ter uma qualidade de água potável, nós precisamos ter um saneamento adequado. E pela experiência que a gente tem em outros estados, até municípios, para mim é muita honra dizer que nós temos hoje em Franca o CONDEMA com a qualidade que tem, o nível que tem, a fiscalização do Ministério Público, a Prefeitura, a Sabesp, porque das experiências que nós tivemos em outros municípios, Franca é uma cidade que está muito à frente. Franca é uma cidade muito relevante na área de saneamento e que tem olhado com um olhar minucioso, um olhar que pode contribuir para que seja, como já é exemplo para muitos outros municípios e até estados, né, relacionado a isso. Então, é muito importante a gente trabalhar, né, baseado nisso, porque a gente precisa seguir, ter a visão e a consciência daquilo que, como projetistas, como responsáveis técnicos, como executores, que nós precisamos ter essa consciência, né, do meio ambiente, de preservação. Então, a gente busca sempre subsídio na legislação, com consultores, como o pessoal que está sempre ativo no CONDEMA e até a própria Sabesp, para nos auxiliar nisso, para que a gente possa trazer para as futuras famílias que vão morar nesse bairro uma qualidade de vida, né, futura. Perfeito. Elton, esse estudo já está disponível, você já olhou, o que você pode trazer de novidade para nós? Assim? Esse estudo foi feito pela UFSCar, né, como o próprio Dr. Paulo já disse, essa parceria que nós temos com o Ministério Público, que proporcionou que o Fundo Municipal do Meio Ambiente pudesse contribuir com a Prefeitura, para que a Prefeitura fizesse esse estudo. Eu já olhei o estudo foi muito bem feito. Tá? Esse estudo que vai definir, da agora para frente, quais são as diretrizes e quais são as possibilidades de ocupação ou não da Bacia do Canoas, como muito bem disse o Dr. Paulo. O nosso manancial do Rio Canoas já abastece a cidade há mais de 30 anos, e apesar da construção da nova captação do Rio Sapucaí, a nossa principal captação continua sendo a captação do Rio Canoas. Ela é responsável de 60% a 80% do abastecimento de Franca ainda até hoje, e ela vai continuar sendo, mesmo que a bacia do Rio Sapucaí, a captação do Rio Sapucaí aumente a sua capacidade, ela vai continuar sendo por ser mais barata, por ser de mais fácil acesso,
E é esse estudo que vai proteger esse manancial extremamente importante, não só para a captação, mas para toda uma população que depende dele, que vive na bacia, produtores rurais, municípios de Feira Franca, Pedregulho, Cristais, Ibiraci, Claraval, que são todos envolvidos na bacia. E é esse estudo que vai definir e proteger essa bacia, que é extremamente importante. O estudo define quais são as possibilidades, onde que a ocupação pode ser feita de uma maneira mais contínua, onde ela pode ser feita de uma maneira mais espaçada e onde ela não pode acontecer de maneira nenhuma. Então, é bem claro, né, o é estudo. bem claro. Para mim foi muito importante participar do conselho no momento em que esse estudo foi elaborado, e agora entregando a presidência para o próximo presidente a partir deste mês, atuar como conselheiro e partir para uma nova etapa, que é agora sim defender e definir o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito nessa questão. Concorda, doutor Paulo, que é um marco agora para nós? Sem dúvida. E olha, e o estudo também ele teve uma perspectiva muito importante. Por exemplo, um dado que às vezes não é observado, mas eu estive em reunião com os engenheiros da Fundação de São Carlos, e eles relataram que a região da Bacia do Canoas, já que tem uma lei que exigia que os parcelamentos que fossem ter unidades inferiores a 5.000 metros, teriam que fazer estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, enfim, que custa caro, quem é do ramo sabe disso. Então havia uma restrição. Mas isto fez com que esta região tivesse uma redução de áreas verdes, de áreas matas nativas, muito menor, mas acentuadamente menor que o resto de todas as outras regiões de Franca, aonde houve expansão urbana e não havia qualquer tipo de restrição. Isto está constatado. O que busca agora e vai permitir agora são verificações de leis municipais, restrições que podem ser atenuadas com medidas de compensação e de redução de impacto para permitir, sim, de forma ambientalmente responsável, a realização de empreendimentos, porém, sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Por quê? Porque se ali simplesmente vai fazer empreendimentos de qualquer maneira, haverá impermeabilização do solo, haverá mais impacto, porque ali, além da flora, tem a fauna. Uhum. E muitos empreendimentos clandestinos são objeto de inquéritos civis na promotoria, são objetos de inquérito policial, porque é crime ambiental em vários casos. Então, houve uma parceria também muito importante, que deve ser mencionada, entre a promotoria e a polícia ambiental, que inclusive escalou uma equipe para fazer, a partir de estudos técnicos que foram feitos, por exemplo, pelo Dr. Célio Bertelli, em parceria com a Unifacef, foram feitos estudos identificando todas as intervenções antrópicas, legais ou não. E isso permitiu ações conjuntas também da promotoria e da polícia ambiental, e isso tudo também é sempre acompanhado pelo Conselho Municipal, que condena. E isso contribui, né, para assim, a cidade, né, como um todo. As pessoas vão saber agora, em termos de loteamento, né, como tratar a cidade sem perder o foco do meio ambiente. Quando o doutor falou sobre os loteamentos clandestinos, são as chácaras, né? A maioria não necessariamente, tem todo tipo de loteamento. Tem pessoas de boa fé. Eu tive um caso concreto que dá pena. Uma pessoa simples, humilde, que tinha raízes na roça, para a gente usar a expressão, e queria uma chácara para viver ali. Vendeu uma casa no Santa Bárbara, com escritura, tudo legalizado, bonitinho. Vendeu, comprou a chácara e depois ele foi construir no seu imóvel, onde já tinha uma casa, foi construir uma outra casinha do lado para a filha que casou e que tinha engravidado. Estava dentro da área de proteção ambiental, dentro da APP, mas não tinha árvore lá, porque alguém foi lá antes e retirou isso. E são pessoas também que são vítimas, algumas dessas. Agora, nós temos que ver, são esses loteadores que fazem esse empreendimento à margem da lei. Isso é crime. Isso é crime. Patrick, quando o loteador, né, procura o seu escritório, né,
qual que seria assim, o passo a passo, né, para ele entender e você também explicar para ele se a área dele pode ou não, né, ser feito um loteamento, mesmo porque nós temos todas essas restrições legais. O ponto mais importante quando a gente vai iniciar um parcelamento do solo é verificar o zoneamento da região, o que é permitido e o que não é permitido. O crescimento social, isso vai acontecer em qualquer município, só que a gente precisa respeitar alguns limites e algumas barreiras. Então, o primeiro ponto é definir o zoneamento. O que é permitido dentro daquele zoneamento? Residencial, industrial, comercial. Vamos citar um exemplo, a Bacia do Canoas. O primeiro ponto é ela estar dentro da expansão urbana, que hoje, embora nós estamos fazendo, né, como município, todo esse estudo, mas não são todas as áreas que são passíveis de parcelamento, vamos dizer, urbano, né? Às vezes pode ser chacreamento rural, mas definiu ali o zoneamento, o que pode ser feito e de que maneira que pode ser feito. Então, é um condomínio, é um loteamento, é residencial, quais são as premissas básicas? Por exemplo, quando a gente vai para a Bacia do Canoas, é necessário fazer um relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, né, que o pessoal diz que é um estudo extenso, gigantesco, com muitas análises daquilo que é possível fazer ou não e quais são os impactos que vão causar para aquilo. Passamos por todas essas etapas, vamos estudar o solo, vamos estudar tudo, quais são os impactos, vamos falar com a Sabesp, o que é permitido, temos viabilidade, não temos, o que pode, o que não pode. Diante de todas essas premissas básicas, aí nós começamos a trabalhar e temos a visão consciente de poder dizer para a pessoa, aqui você pode fazer isso, aqui você não pode. Porque às vezes o cara fala assim, não, mas eu quero fazer isso. Aí não funciona assim, né? Aí vai para o clandestino, não. Então, assim, como escritório idôneo, a nossa responsabilidade como profissionais é o quê? Trabalhar dentro da legalidade e dentro daquilo do que é possível fazer, né? E fazer da melhor forma possível, porque o empreendimento em si também, para o município, ele não é algo desastroso, né? Ele não pode ser demonizado, às vezes, porque algumas pessoas até usam do termo, não, mas isso é ruim, vai trazer algo ruim para a cidade. Não. Quando nós fazemos dentro da legalidade, nós temos que pensar que o loteamento, embora às vezes a gente vai ter interferências ambientais, mas nós também vamos fazer um plantio, vamos ter um TAC ali com a CETESB, que cuida do meio ambiente ali, vamos fazer um plantio consciente, vamos recompor, vamos trabalhar dentro daquilo que nós podemos fazer, vamos pensar num crescimento de drenagem, um plano de contingência de drenagem eficiente, que é hoje um dos maiores problemas dentro dos grandes municípios. Então vamos pensar numa estruturação de drenagem, vamos pensar como que a malha urbana pode conversar com a malha já existente para que haja um melhor fluxo de veículo dentro da cidade. Então, assim, é feito todo esse planejamento realmente, toda essa estruturação para que possa crescer de uma maneira orgânica que venha trazer, exatamente, sustentável e venha trazer algum benefício para o município, né? Para que a gente possa gerar qualidade de vida também para os moradores. Eu, particularmente, eu e minha família, a gente sempre prezou por morar num bairro que tem atratividade mais próximo da natureza. Eu tenho crianças que gostam de interagir com a natureza, então nós precisamos também, como cidadãos, ter essa mentalidade, principalmente como legal engenheiro. esse toque que você falou, né, da interação. Ô Elton, as APPs, né, que seriam áreas, né, que poderiam ser utilizadas aí para usufruir dessa forma, né? Como você vê Franca e as APPs, né? Em primeiro lugar, o que é APP, né? Uma APP, a sigla quer dizer Área de Proteção Permanente. Né? Às vezes as pessoas confundem, o doutor pode até explicar um pouco melhor, APPs com APAs, né? São situações diferentes. Então, todo loteamento tem que reservar uma área para essa proteção permanente. E as APPs, elas, por lei, por Constituição, elas devem, inclusive, ter acesso à população. O que as APPs de loteamentos mais antigos é que talvez sejam os maiores problemas aqui no nosso município. Loteamentos mais novos já há uma preocupação maior. Então, as APPs, as pessoas às vezes acham que tem um bairro qualquer, um bairro mais na periferia da cidade, e as pessoas não, tem aqui, eu vou entrar aqui, vou plantar uma mangueira, vou plantar uma goiabeira, vou fazer um hortinho de alface, vou cuidar, já que a prefeitura, que o Ministério Público, que a Sabesp, porque o loteador não cuida, eu vou cuidar desse pedacinho. Como disse o doutor Paulo, as pessoas de boa fé, muito, muito boa, a maior parte das vezes, pessoas de boa fé. Só que elas não entendem que existe uma legislação por trás disso. Quando nós falamos de meio ambiente, falamos de APPs e de APAs, existe uma certa preocupação com quais tipos de vegetação podem estar inseridas naquele local.
Eu não posso simplesmente plantar uma mangueira, uma laranjeira, uma goiabeira, porque não vai ser um elemento nativo daquela região. Então, às vezes as pessoas se confundem. Então, é importante as pessoas entenderem que a APP está lá para proteger fauna, flora, para proteger todo um certo bioma ali que se constitui naquela situação, proteger uma nascente, muitas das vezes, e existe uma legislação que é competente, que traz as regras, o regramento para que aquela APP ou aquela APA exista. Exatamente. E como, doutor Paulo, o senhor vê essa questão das APPs, né? Estão sendo bem utilizadas, a população está entendendo ou ainda não? Né? É interessante essa sua pergunta, porque, vejam, tudo passa pela educação ambiental. Não é? As pessoas terem consciência da finalidade ou da função socioambiental de um ecossistema e, provavelmente, de uma área mais restrita, onde nós estamos chamando aí de APP. Mas veio um cidadão, por exemplo, na promotoria, reclamar que a prefeitura não ia podar, estava virando um matagal e tudo mais, por que não podava, que não podava? Aí eu perguntei para ele, escuta, isso é um terreno na área urbana, como é que é? Não, é uma área até da própria prefeitura, só que essa área passa um curso d'água lá? Passa. Bom, então nós temos uma APP para proteger esse curso d'água, para não haver erosão, para não haver assoreamento, ela tem toda uma finalidade, não pode ir lá e cortar. Aliás, eu disse para ele, a própria prefeitura, para entrar numa área de proteção, para cortar, inclusive, ela pode fazer intervenção? Pode, desde que tenha um projeto de recomposição e licença da própria CETESB. Tem que ter licença para fazer isso. A Sabesp para fazer uma intervenção. Qualquer supressão. A Sabesp para fazer uma intervenção, para uma melhoria, para construir uma estação elevatória de água ou de esgoto, uma ETA, ou, enfim, não importa. Ela tem que fazer o projeto, solicitação de intervenção e licenciamento, a CETESB, para depois fazer a intervenção. As pessoas não podem ir lá simplesmente resolver. Agora eu vou cortar, não gosto dessa árvore, porque o galho está avançando aqui. Não, isso tudo está atrapalhando a minha casa. Fazendo sombra na minha piscina. Fazendo sombra na piscina, caindo folhas na piscina, não é isso? Exato. E aí, às vezes, a gente vai perceber que essa piscina ela está numa área que talvez não fosse propriamente uma área que pudesse estar sendo ocupada. Mas as pessoas acham que podem fazer de uma forma sem o assessoramento, sem a busca de orientação e sem a observância do regramento ambiental. Isso é muito sério. E o mais grave que eu acho na nossa cidade é o descarte em qualquer lugar do lixo. Mesmo esses empreendimentos que buscam fazer todo um cuidado com o seu lixo, às vezes a gente percebe na saída, tem lá uma caçamba. A gente vai achar um monte de lixo do lado de fora, dentro da caçamba não tem. Ou então terrenos dentro da cidade, as pessoas vão jogando. A prefeitura vai lá e faz a limpeza, as pessoas acham que a prefeitura limpou, que ali é um ponto de descarte, pode jogar lá. Então falta muito. Não, tem o serviço de coleta de lixo mesmo. Sim, na rua. Tem. Mas a pessoa leva descarta clandestinamente. Isso que o doutor está falando é importante, é interessante, né? Porque as pessoas, a gente chama de pontos viciados de descarte. E aí as parcerias que nós falamos, nós temos uma parceria com o Ministério Público, que é extremamente importante, mas também temos uma parceria com a Guarda Civil Municipal e com a Polícia Militar Ambiental. Eles são muito parceiros, inclusive são membros do CONDEMA. A Polícia Militar Ambiental teve já alguns equipamentos financiados através do Fundo Municipal de Meio Ambiente. A Guarda Civil Municipal teve recentemente um drone financiado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, um veículo financiado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, que ajudam exatamente na proteção do meio ambiente e ajudam exatamente para coibir esse tipo de coisa, de descarte irregular. Passa muito pelo que o doutor falou, de educação ambiental, de saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. As pessoas acostumam naquele local ali, todo mundo vai lá, descarta o lixo da construção, descarta o resto de couro, descarta, e a prefeitura vai lá e recolhe. Então, ali, beleza, está tudo certo, mas não é. Então, é essa conscientização que fundamental. Passa por esse trabalho que você faz de divulgar o que é, e é isso que a gente acha muito importante, que tem que ser divulgado mesmo, para que as pessoas possam conhecer o que pode, o que não pode, o que é o CONDEMA e o que é tantos outros órgãos importantes aí do Poder Executivo. Nosso tempo está encerrando.
Mas eu também gostaria de colocar que existe os ecopontos. Sim. Né? Que são recentes. Não é? E é Alguns fruto, financiados também pelo Fundo Municipal. e fruto de parcerias ou de acordos firmados pelo município com a Promotoria de Justiça. Exatamente nesse sentido. E isto vem de outras gestões que estão sendo implementadas na atual e que é fundamental para que a pessoa, por exemplo, descarte religado à construção civil. E quando a gente fala da construção civil, não é só os grandes empreendimentos. O sujeito faz uma reforma na casa dele e ele vai jogar aquilo ali aonde? Tem que ter um descarte adequado ambientalmente e por isso precisa desses pontos. Muita coisa ainda precisa ser feita, mas também é muito importante a adesão e a parceria com a população como um todo para evitar, para impedir, denunciar aquelas pessoas e às vezes até mesmo registrar a fotografia do veículo com a placa que está fazendo esse descarte e mandar para a promotoria ou para a Guarda Civil Municipal, e tudo isso é investigado, apurado e responsabilizado essas pessoas. Elton, finalizando, por favor, fala para o pessoal onde encontrar mais informações, inclusive do estudo, qual site, aonde que eles podem buscar essas informações que nós falamos aqui. Tudo que diz respeito ao CONDEMA e a todos os conselhos municipais está no site da prefeitura. Existe uma aba lá, Conselhos. Aí, clicando nessa aba, você vai abrir os diversos conselhos, Conselho Municipal da Educação, da Habitação, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Segurança, tantos outros aí. E cada um deles tem as suas publicações. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, como já foi dito aqui, que tem, por nós, conselheiros, primamos por deixar que seja tudo muito transparente. Então, todas as deliberações, todas as ações, todos os editais constam lá, inclusive esse do estudo recente da bacia do Rio Canoas, que eu acho que vale a pena que todos conheçam. Principalmente quem tem interesse. Sim, os profissionais, arquitetos, engenheiros. Elton, muito obrigado, pela sua presença. Espero que volte aí, que a gente tem bastante assunto. Estamos à disposição. Meia hora foi pouco. Doutor Paulo, por favor, suas considerações. Isso, eu queria, finalizando, agradecer a oportunidade de estar aqui e fico à disposição para outras oportunidades. Dizer que é fundamental que esse trabalho que todos nós estamos fazendo aqui, porque isso é exercício da cidadania e outras pessoas interessadas assistindo os seus programas, os seus podcasts, poderão também contribuir para a gente implementar um meio ambiente saudável e cada vez mais adequado à nossa população, à nossa cidade e a todos nós, porque nós estamos numa espaçonave única, que é a Terra. E levar informação. Obrigado. Exatamente. Por favor, Patrick, colega, deixe seu recado, principalmente para quem deseja, fazer loteamentos, fazer esse diferencial em Franca. Aí. Exatamente. Agradecer o espaço, agradecer a oportunidade de poder falar esse assunto com todos vocês aqui. E deixar para o pessoal que querem empreender na área de loteamento, que tem essa visão consciente, que busca estudar a legislação municipal, estadual, federal, para que possamos crescer como sociedade, crescer não só apenas do ponto de vista estrutural, mas realmente cultural, ter uma visão voltada para isso, de preservação do meio ambiente. Como o doutor disse, estamos todos juntos aqui. O meio ambiente é a base da nossa sobrevivência e será para as futuras também, senão já teríamos nos tornado Marte. Então, o mundo é nosso, precisamos cuidar dele. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanham e continue conosco nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LocBem. O equipamento certo para sua obra está na LocBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.